vídeo de hoje, o Kong foi convocado para sua primeira missão, desatolar um carro da lama. Até então ele só tinha participado na areia, no deserto. Agora vamos ver se o Kong manda bem no resgate. Mas já tá detonado, então a gente tem que tomar muito cuidado. Parou! Opa, tá rolando uns tiros ali, ó. E depois do deserto Saara com o Kong, a gente chegou aqui em outro deserto, chama deserto de Gorafi. Só que aqui esse deserto é um pouquinho diferente, ele não é de areia. Aqui é um deserto que é chamado de Badlands, que são as terras que não são férteis. Então é uma montanha de areia misturada com pedra, terra, mas é bem bonito o negócio. Só que aqui no deserto raramente chove. E adivinha o que está acontecendo hoje? Olha isso, olha lá atrás. O deserto, ai, tá muito frio. Ele fica todo aqui atrás, ó, tudo isso aqui é deserto. Só que para você ir para lá, você começa a descer numas estradinhas cheias de curvas. Só que como tá precisando uma chuva bem forte hoje, a gente resolveu ficar num lugar que é bem reto aqui em cima do deserto para não correr o risco. Porque quando tem essas chuvas assim muito fortes, tem alagamentos repentinos, né? Então a gente preferiu ficar aqui em cima, que a gente corre lá para a estrada, mas a chuva está se aproximando, ó, o vento já está subindo. Meu Deus, que frio! Enquanto o mundo tá caindo lá fora, pegamos a tempestade aqui dentro, bem tranquilinho com a sua pizza. Ó, o Kong tá estacionado lá, né? No meio do nada lá, não tem nada. Eu tava falando, eu tava pensando em vir com o Kong aqui. Mas olha aqui, ó, tem umas chaminés. Uma não, né? Tem várias, ó. Não sei, mas o que significa isso? Que aqui embaixo, onde a gente tá pisando, são as cavernas, são casas. Então você subir com o Kong aqui, 13 toneladas. Hã? Cai na sala de alguém, olha. Nossa, que doido. Tá frio? O inverno chegou mais cedo esse ano, hein? Saiu lá do deserto, calorzão, pro gelo. A cor do Kong ela é engraçada porque você se enfia no meio das árvores, da terra, das pedras, você não enxerga ele. Ele meio que se camufla, ó. Tá da mesma cor dessas plantinhas aqui no chão, ó. Tá verdinho agora. Tá meio verde, mas não era cinza. Só pra te lembrar, o Kong tá ligado sozinho lá em cima. Se vem alguém aí e entra lá, leva ele embora. Eu só quero ver o cara dirigir o Kong, porque é bem difícil. A gente foi andar e deixou o Kong ligado. Mas a gente deixou o Kong ligado porque a bateria tá lá embaixo. E quando ele fica ligado assim em marcha lenta, com o alternador girando, ele carrega 1.400 watts por hora. Acho que é watts, não é amperes, horas, é watts. 1.400 watts por hora, o que é ótimo, porque a gente tá tipo com 25% só de bateria. Então, se deixar ele aí uma horinha, ele vai carregar mais uns 10, 15%, que garante que a gente consegue ficar aqui até amanhã sem rodar e com as baterias aí funcionando pra gente poder fazer tudo ali dentro da casa. Coragem de entrar lá? Eu não vou. Eu tô de boa aqui. Muito escuro. Cadê a lanterna? Ai, não vou entrar não, Gru. Tem algum bicho aí, Gru?
Será que a gente tá em cima das cavernas? Bom, se tivesse, talvez já teria caído, né? Mas, ó, o teto, ó, tem tipo 2 metros de altura, se for, né? Sabia que isso aqui era o fundo do mar? Há milhões de anos atrás? Ah, é? Uhum. Vamos ver se a gente acha uma conchinha aí. Nossa, tem lá no deserto, né? É. Aí dá pra ver mesmo, ó. Aqui na pedra, ó. Cheio de coisinhas, ó. Porque lá daquele lado tem as cavernas e vai lá pro outro lado. Eu acho que embaixo é tudo caverna. Bate aí no solo, vê se tá. Eu não. Só que não tem uma placa falando, aliás. Tem placas. 1, 2, 3, 4, 5. Mas as placas não tem nada escrito porque elas estão tão velhas. Talvez é propriedade privada, não suba aqui. E daí ontem a gente trocou de lugar, porque nós queríamos ter uma outra visão, né, do deserto. A gente parou o Kong lá, tava bem tranquilo, super bonito, olhando a cidade de Gorafe. Vem um cara, que eu não sei quem era ele não era guarda, não era policial nem nada, mas foi super grosso com a gente. Começou a xingar, falar que a gente não podia ficar lá, que era pra gente voltar pro Marrocos. Oi! Daí a gente pegou e voltou pro mesmo lugar que a gente ficou todos os outros dias. Dormimos lá e hoje de manhã nós acordamos, tava uma neblina, não dava pra enxergar nada. Mas lá embaixo, onde tinha as Badlands, tava lindo aquela... A gente praticamente dormiu em cima das nuvens hoje. Nós resolvemos levantar o acampamento e vir aqui para Forte Bravo, que é um lugar onde já gravaram vários filmes, inclusive o do Indiana Jones. Eu não sei qual é, confesso que eu não assisti muitos filmes de Indiana Jones, mas acho que depois de hoje vou ter que assistir o filme que foi gravado aqui para eu ver como é que foi. Aqui é um estúdio que a Netflix também aluga, às vezes usa, né, como cenário para fazer filmes aqui no deserto. Vários filmes de Bang Bang já foram gravados aqui, é super famoso. E o que acontece? Aqui tem um camping, e tava uma fila bem grande agora aqui pra gente entrar, de motorhomes esperando. É bem salgadinho aqui para entrar, se não me engano vai custar uns 50 euros pra gente entrar, dormir aqui no camping. Mas tem shows ali dentro, nos salões, sabe? É bem estilo Velho Oeste mesmo, parece uma cidade cenográfica. Então a gente vai dormir aqui hoje e vai ver os shows aqui no desertão. Estamos! Aqui é o camping, ó. Só tem nós aqui, tudo nosso hoje. Tá bem vazio, por enquanto, né? Aí aqui você já começa a entrar na cidade cenográfica. A gente vai lá fazer o check-in no camping. A gente pegou essa vaga aqui com o Kong. Rapaz, tá no faroeste mesmo, Velho Oeste, sozinho, não tem ninguém. Uma cidade mesmo, né? Que legal. É uma cidade cenográfica, né? Nossa, é bem grande. Ah, tá rolando um show lá na frente, lá no salão. Entrou dentro de uma casa aqui. Olha a cadeia. Qual filme será que foi gravado aí? Tá preso. Legal, né? Acho que é a primeira vez que eu tô numa gaiola preso assim. Índio velho. Charretes. Bonito, né? Olha, Rambo foi gravado aqui, você sabia? Olha lá, o Espírito Rebelde também. Ah, aqui tem todos os filmes, ó. La Conquista del Oeste. Selvagem Oeste, mas isso dali é lá no Arizona, né? Os Filhos do Vento. A Magia do Movimento. Olha, Espírito Indomável foi gravado aqui, não sabia.
legal. Ah, agora que eu entendi, ó, o que que é, ó. Tá vendo essas coisas que tem embaixo? É tudo do filme, ó. Agora eu vou ter que assistir todos esses filmes aí pra entender. Estava lendo que hoje em dia ainda gravam alguns filmes e seriados aqui, mas esse lugar também eles usam bastante para fazer sessões fotográficas, gravar clipes musicais, documentários. Opa, tá rolando uns tiros ali, ó. Tá tendo um show de Velho Oeste aqui. Quase morri do coração, nossa, 3 vezes. E aqui também eles fazem comerciais de TV. Então fazem qualquer negócio aqui, ó. Dá pra gente gravar aqui, ó, um clipe musical do nosso Hong Kong. O que você acha, Eduardo? Acho que ia entrar com o Kong aqui. Nossa, ia ser muito legal. Oh, será que deixa a gente entrar aqui no meio com o Kong? Talvez. Seria legal? Vou pedir. Pergunta. Eu vou entrar no show. A gente entra aqui, ó. Os cavalos do lado, ia ser bem legal. Então eles criaram esses cenários aqui a partir de 1960. Começou porque foi na época que os filmes de Bang Bang, Faroeste estavam a todo vapor. E daí o que eles faziam? Eles montavam o cenário e desmontavam. Daí teve uma hora que eles falaram, não vale a pena. É um poço de mentira aqui, ó. Não tem nem água. Falaram, não vale a pena, vamos deixar assim, a cidade já montada, cenográfica. Daí quando vier fazer algum filme, tipo, você consegue só arrumar fachada, as coisas. E desde então tá aqui desse jeito. Agora os dois forasteiros na cidade aqui. A gente vai ver um show que tem aqui todo dia, eles fazem. Tem acho que 3 vezes no dia. A hora que a gente chegou ao meio-dia tava rolando um, que era dentro de um salão. Daí agora tem aqui na praça, aqui fora, que a gente tá indo ver, que é tipo cavalos, tiroteio, ó, já tem a galera lá. E à noite tem de novo no salão que a gente vai ir. Tá cheio de gente aqui, né? Ó, tô sentadinho esperando o cavalo. É tiro, porrada e jogo. Vai começar o tiroteio do Bang Bang. Preparados para os sustos? E olha que não é cenográfica mesmo. Só de mentira a fachada aí, ó. Segurando as pilastras atrás. Não existe. Como a gente gosta de criar vídeos, fazer vídeos para o YouTube, né? Para nós é um divertimento e a gente adora estudar sobre tudo isso. A gente estava estudando sobre esse lugar aqui em especial, que é onde a Netflix tem gravado bastante coisa aqui na Espanha, né? Com os filmes espanhóis também. E às vezes a gente vê alguns filmes americanos que eles vêm gravar aqui. E vocês sabiam que a maioria das produções da Netflix hoje em dia é gravada tudo na Bulgária. Mesmo que seja filme americano, porque a locação nos Estados Unidos é muito mais cara de vir aqui para a Espanha ou ir lá para a Bulgária. Então tem milhões de filmes americanos que são gravados todos aqui. Ali em cima tem um cemitério de carros que provavelmente eles já usaram para fazer gravações. Aqui embaixo também tem bastante coisa abandonada. Lá do outro lado é as barracas do índio. Vamos lá ver o que tem de perto.
Barcelona para deixar o Kong, né? Depois da nossa viagem do deserto do Saara. Só que daí, poxa vida, 1000 quilômetros até Barcelona de Algeciras. Vocês acreditam? É longe pra caceta. Aí a gente pensou, pra que ir direto e perder um monte de coisa pelo caminho legal que tem, né? Aí a gente começou a pesquisar coisas que tinham pelo caminho e a gente caiu na Sierra Nevada, que tem aqui na Espanha. É um lugar que a galera vem pra esquiar no inverno, neva bastante. A gente tá a 3.500 metros de altura. A neve tá meio xoxa ainda, porque ainda não é alta temporada de inverno, já tá frio. E a gente achou um lugar para parar aqui. Não é um campo, é um estacionamento. Mas tem milhões de motorhomes por aqui. Só que é totalmente desnivelado. Então o Duda vai colocar as correntes lá pro Kong ficar retinho. Senão a gente vai dormir assim, ó, em pé no Kong praticamente. Aí o que ele vai fazer? Vai nivelar com a corrente dele. Cadê as sapatilhas do Kong? Olhando assim, não ficou tão perfeito. O Kong tá totalmente torto. Ter que tirar um pouco daquela corrente daquele lado ali, deixar mais esparramado. Deu, parou. Perfeito. Temos previsão de chuva e talvez um pouquinho de neve. A gente deixou o Kong aqui em cima no estacionamento. Tem um estacionamento gigantesco aqui que tá cheio de motorhomes. A gente até se surpreendeu ontem, a hora que nós chegamos, porque nós não esperávamos que teria tantas pessoas assim de motorhome. A galera vem para cá para esquiar. Eu acho que até algumas pessoas estão meio que morando aí, trabalhando na cidade. O estacionamento ele fica mais ou menos 2.700 metros acima do nível do mar, então quer dizer que a gente está super alto. Lá embaixo, que eu acho que nem dá para ver. E para variar, né? Que a gente faz a primeira coisa quando a gente desce na cidade, procurar um lixeiro. É difícil de achar lixo aqui nessa cidade, mas tem um. Tá tipo Itália isso aí, né? Aqui é o centro da cidade. Tá completamente vazio ainda. Nem neve tem, só tem uma montanha de neve. Mas as pessoas ainda não começaram a chegar. Tudo fechado, lento, devagar. A montanha lá tá pela metade de neve ainda, não tá completamente cheia. Mas a gente adora quando tá assim, né? Não tem muvuca. Vazio. Nossa, muito bom. O teleférico sobe todo vazio, não tem ninguém. Bom, não tem neve, né, pra esquiar, então fica difícil. Semana que vem é previsão de nevar bastante, então acho que começa a melhorar aqui. A galera tentando fazer boneco de neve ali, mas não tá rolando. Olha, fizeram tipo um labirinto pra escorregar. A Audi tomou conta aqui da Sierra Nevada, patrocina tudo, ó. Colocaram até um carro ali, ó. Cabeça pra baixo. A gente parou para tomar um cafezinho. Tem vários restaurantes aqui nessa região e também algumas lojas e muitas lojas de aluguel de equipamentos para você esquiar. A gente está pensando se a gente vai subir a montanha para esquiar ou não. Tá com bem pouca neve a montanha, então a gente não está sabendo se vale a pena ou não. Então a gente vai ver o preço dos equipamentos, porque o Duda lá na Joy, a gente tem todas as nossas roupas para esquiar. Tem luvas, o óculos, a roupa. Só que a gente deixou na Joy. Por que a gente deixou a roupa de esqui na Joy? Me diga. Então daí a gente está pensando se a gente vai esquiar ou não. Mas a gente parou para tomar café aqui, que tem a vista ali do teleférico, bem bonito, no Laviseira. Tem café da manhã, tem churros. Churros, sabe o que é churros? Eu nem lembro qual foi a última vez que eu comi churros. Eu pedi um churros para comer aqui hoje. E um cafezinho. A gente vai dar um tempinho aqui e vai ver o que vai fazer da vida hoje. Porque o dia vai estar bonito até as 4 da tarde. Tem previsão de chuva. Depois a gente volta pro Kong e amanhã a gente não sabe se vai embora, se fica, né? Essa é a vantagem de você vir com a sua casa aqui, que você pode ficar o tempo que você quiser. Se fosse na Itália, eu já ia levar um xingão de estar pedindo um cappuccino perto do almoço. Mas aqui é Espanha, eu posso tomar cappuccino a 1, 2, 3 da tarde, 4, 5, que ninguém vai me julgar. Não que você não fazia isso na Itália, né?
Put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Uma voltinha na cidade, bem curta, porque não tem nada para fazer ali a não ser esquiar. E a gente tá voltando já pro Kong, porque daqui a pouco começa a chover e nevar, então a gente já quer estar lá. E olha, o preço de você ficar de grátis aqui nessa Sierra Nevada é o preço de você subir a serra, literalmente 30 minutos para o estacionamento. É longe e é cansativo. A gente tava falando aqui, imagina você vir esquiar aqui, você fica o dia inteiro se matando na montanha, né? Você chega no final do dia, você tá morto. A hora que você entra no lift lá, você só quer chegar em casa, tomar um banho e descansar. Let it go, let it go. Tá nevando. O Indy não errou. Usa roupa de neve, ó, tá congelando. Será que vai fechar a estrada por causa da neve? Acho que não, é bem pouquinho, ó. Esfriou pra caramba. E aí, Kongzeira? Congelar agora, hein? Eu não quero brincar na neve! Vem, meu! Vem brincar na neve! Vem, eu tô indo. Estamos aqui no camping e tem um carro ali atrás, ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó. Que atolou, super, tá mega atolado. Não consegue tirar ele, já tem um tempão que estão tentando. E aí eles vieram pedir aqui ajuda pro Kong. Só que é bem apertadinho aqui esse campo. Mas a gente vai lá tentar ajudar ele. Espero que funcione. Dedinhos cruzados. Primeira vez que o Kong vai resgatar alguém de verdade, né? Preparado? Vamos lá. O espaço ali é super apertado, ó. Você tem que entrar aqui perto dessa casa, tem árvores e o carro tá ali, ó. Laguinha feia aqui, hein? Aqui é a situação mais crítica, ó, porque embaixo ali tem aquele negócio do... Não sei o nome disso ali, ó, mas já tá detonado, ó. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra não arrebentar o carro dele por baixo. O problema aqui é que nos últimos dias tem chovido muito e ó, já dá pra ver lá em cima o céu tá super carregado. Então deixa tudo muito úmido. Até ontem a gente queria ter ido num lugar que tava pra parar perto da praia e a gente falou, não, melhor não ir lá porque a gente vai atolar. Ainda bem que a gente não foi, que se tivesse ido teria atolado, porque é um areião misturado com terra. Então a chance do Kong ter ficado atolado lá era bem grande. Eu já tô colocando negócio lá agora pra puxar, tipo uma fita, sabe? Ele tem uma fita e vai colocar. Quantos quilos que é a fita dele? 6 toneladas, acho que dá pra... 6 toneladas? Ah, é 3,5 a tonelada. 3,5? Acho que dá, né? Deve dar uma ré no fundo. Parou! Se tem uma coisa que a gente aprendeu no Saara foi desatolar carros. A gente desatolou vários caminhões. Quem quer uma van, né? Então a gente vai conseguir isso aqui. A gente tá colocando os cabos aqui. Ia colocar 2 cabos pra ficar mais firme, mas é só um já resolve, que é um mais grosso, sabe? Mais resistente. Então agora a gente tá colocando ali e já vai puxar ele. Agora é rezar pra dar tudo certo. Pegar os radinhos pra gente conseguir se comunicar melhor durante a manobra. ومعك سيريش يا محمد
Vai, Gru! Foi. Vai! Parou! Olha lá. Kong, missão cumprida. Deu certo. Parabéns, hein? Você e o Kong são ótimos resgatadores. Foi facinho aí, né? Não, foi molezinha, né? Depois que a gente já passou no Saara com os caminhões, né? Mas que bom, conseguiu tirar o... Era só ter uma pranchinha ali reto, saiu que nem sabe o que quando se coloca uma faca na manteiga. Foi fácil. Ufa, esses caras não estão agradecidos, coitados, né? Tadinhos. Estava jantando, só de esperar alarme de fogo aqui no hotel. Todo mundo desceu aqui para baixo. This is fire alarm. Please immediately leave the building with the nearest